10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Pista com o DJ. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês, porque hoje já é o 10º episódio, certo? Graças a vocês que dedicam o tempo de vocês aí para compartilhar, para assistir, né? Para participar. Então, o meu agradecimento para vocês, certo? Continue assim com a gente, firme e forte, fortalecendo o nosso canal, compartilhando, se inscrevendo. Se você tem um amigo e quer compartilhar esse vídeo, compartilhe e aproveite e peça a ele para se inscrever no canal, tá certo? Bom, no episódio de hoje, o nosso convidado, ele tem uma história bastante interessante, né? Como você sabe, na Pista com DJ, a gente sempre traz um DJ onde ele conversa com a gente e conta a sua história, como ele começou, né? Se teve alguma referência para a carreira dele. E na história de hoje, a gente vai contar a história de um DJ que ele faz parte do grupo da Rádio Na Balada Salvador. Inclusive, ele tem 2 programas lá, né? O Música Emotion, né? E o Mistura Fina, não é isso? E, para você ver, o cara tem 2 programas, então, significa que o cara não é isso? Bom, existem DJs, né? Que tomam cursos de DJ com outros DJs. E existe DJ que toma curso pela internet. Mas você já viu falar um DJ que aprendeu ouvindo, né? O vento trazendo aquela batida para ele? Pois é, eu quero entender como é que funciona isso. Aos 14 anos, chegando da escola com a mochila, passa na porta do vizinho e vê um som que chama a atenção dele. E aí o que acontece? Do jeito que ele era moleque, foi lá e perguntou: que som é esse aí, meu compadre? Que é isso aí que tá tocando, que tá mexendo comigo? E aí o que o cara disse para ele? Meu brother, isso aqui é mixagem, tá ligado? É mixagem. Ele, porra, mixagem. Aí sai pra casa, mixagem. O que desgrama é mixagem? Na época não tinha internet pra ele botar lá e pesquisar, nem chat GPT. E aí, o que acontece? Ele tá tudo bem, mixagem, ficou na cabeça, dormindo, pai. No outro dia, o que acontece? Ó o vento de novo, trazendo uma batida. Pá, 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 pá. E aí ele para e diz: poxa, esse som parece um som que eu escutei. Eu vou lá dar uma olhada para ver quem é esse cara que está tocando e entender que som é esse, que mixagem é essa. E aí ele encontra um DJ chamado Zequinha, tô errado? Correto, exatamente. Correto. E aí ele começou a interagir com esse DJ para poder entender como é que funcionava essa questão aí das mixagens, né? E à noite, ao dormir, ele sentia a perna mexendo, o quadril mexendo, os braços, tava dançando já break, ó. Sem mais delongas, vamos ao nosso convidado. Foi só uma abertura para descontrair. Bom, eu sou Fábio Souza, host desse podcast, e junto comigo, o DJ Gustavo From Salvador. E aí, DJ Gustavo? Beleza, Fabiano? Mais uma vez aqui no programa, muito agradecido aí, fortalecendo aí, né, a nossa cena eletrônica mais uma vez. E também gostaria de agradecer, né? Como é que se chama? O DJ Tony. Gostaria de agradecer o DJ Tony, né, por ter vindo, participado aqui do nosso podcast. Fique à vontade para poder se apresentar. Vamos lá, muito obrigado, em primeiro lugar, né, pela oportunidade. E lembrando, né, Gustavo, a gente já se conhece há muitos e muitos anos. Longas datas, é verdade. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da minha história. Espero que todos gostem. E é algo bem parecido, realmente, com o meu amigo Fabiano contou, né? Naquele momento, estava passando e eu vi aquela batida eletrônica tocando, e aí eu fiquei curioso, que tipo de música é essa? Porque assim, nós somos produto do meio, né? Então, lá em casa a gente não ouvia muito som, e a gente só ouvia o som dos vizinhos. E quando eu falo produto do meio, será que se eu não tivesse ouvido esse estilo de música e ficasse ouvindo pagode, axé, será? Ainda bem! Então, e aí eu, curioso, perguntei: que tipo de som é esse, cara? Isso aqui é mixagem, mas o que é mixagem, né? Eu só ouvia a música eletrônica, que na verdade era o famoso freestyle. Olha! E eu só via a vinheta, Manchete Laser Mimix. Aí eu falei: pô, cara, que rádio é essa? Eu preciso comprar um som para poder ouvir isso. E tinha comentado até com minha falecida mãe, né?
que eu queria um som para poder ouvir rádio. E a gente vinha de família humilde, e aí, com o tempo, ela realmente acabou comprando, mas, como eu te falei, no dia seguinte, vi aquele som de novo pela janela do quarto, assim, numa distância. Aí eu percebi que esse som estava vindo de uma casa do outro lado da rua onde eu morava, né? Eu vou até lá para ver de perto. Que tipo de som é esse aí? Para poder entender mais. E ao chegar lá foi quando eu encontrei, conheci, né? Zequinha, na verdade, ele nem era DJ ainda, né? Estava começando também, aprendendo. Ele lidava, na época, com eletrônica e tudo mais. E aí foi a partir daquele momento que a gente começou a se unir, conhecer um pouco mais, digamos assim, porque ele teve o primeiro contato, na verdade, com aparelhagem, com discos e tudo mais. Eu não sei se vocês já ouviram falar na época do DJ Grilo. Grilo é um DJ das antigas mesmo. Na época ele tocava em uma boate chamada Holiday, lá na Carlos Gomes, que era em frente à Pop Dance, um clube de engenharia, que era uma boate noturna. E aí a gente começou a frequentar, e ele começou a deixar tanto o material como os discos na casa desse meu amigo, e a gente foi na curiosidade. Agora, o que mais a gente não esquece, eu acredito que ele deve até estar assistindo agora, é quando a gente começou a aprender a fazer squash, meu amigo. Rapaz, foi engraçado demais. Primeiro que a gente não sabia como fazer. E aí eu lembrava, segure o mixer e vá balançando aí enquanto eu ficava no mixer e ele ficava no disco. Só que quando ele fazia o movimento, ficava parecendo um cachorro brincando com um gato, e voltava. Meu Deus do céu. Mas na verdade a gente ficou feliz porque a gente já está começando a fazer squash. Faz parte do aprendizado. Demais, mas assim, foi um momento muito gostoso, descontraído na época, né? A gente foi aprendendo. Eu lembro que o primeiro estilo que me fez aprender realmente a ir para os picapes, né? Foi o charme, né? Acho que devido à batida ser mais lenta, na minha época em que eu não tive ninguém para me orientar, tanto eu como ele. É a batida mais fácil. Era uma batida muito mais, entendeu? Uhum. E aí claro, né? Hoje quando a gente fala de DJs, de curso e tudo mais, existem técnicas, né? Na época a gente não sabia o que era batida positiva, o que era batida negativa. Para mim a batida positiva era uma e as pessoas falavam que era outra, mas tem uns que tem a técnica de entrar com a positiva, outro com a negativa. Eu vou fazer do meu jeito, contanto que funcione. E tem DJ que não sabe nem o que é isso. Nossa, eu quero ter essa batida aqui, eu vou jogar. Exatamente. Casou, tem um instrumento igual, eu vou jogar. E a gente tinha essa dificuldade quando não tinha batida no início, que entrava com o vocal, mas como é que eu caso? Então, tudo isso era o ouvido, era a harmonia que a gente aprendia, e a gente não teve, eu particularmente junto com ele, a gente não teve essa pessoa para poder nos orientar, né, ensinar. E a gente começou a frequentar essa boate, e eu lembro um dia, 2 DJs, eu ficava só olhando ainda, né? Tinha 15 anos, mais ou menos, na época, praticamente de menor, né? Entrava escondido na boate. E aí eu lembro de 2 DJs que aquilo ali me fascinou, né? Porque o Grilo, ele era discotecário, né? Uma discotecária, ele não mixava, ele só... Quer dizer, mixar é passar uma música para outra, mas ele não faz todo o trâmite como a gente conhece hoje. E aí, quando eu vi, eram DJ Plínio e DJ Habler. Acho que é esse o nome na época. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas esses caras pegaram os picapes, tocaram assim, de forma maravilhosa, que eu fiquei fascinado com aquilo ali e disse, cara, é isso aí que eu quero ser. Eu quero ser DJ e fazer o que esses caras fazem, bicho. Então, o começo foi quando a batida veio trazida pelo vento e com os seus ouvidos. Exato. A partir dali, você já começou a frequentar, né? Começou a ouvir o rádio? Comecei a ouvir a rádio, ouvia os DJs de grandes nomes tocando na época. Eu posso até estar errado, pessoal, com a ordem, mas acho que dia de segunda era Chiquinho, acho que terça era Geraldo. Quarta, Paulinho, quinta, Augusto, sexta, Lúcio. Isso. E sábado era MC Marcelo. Acertei, ainda lembrei dessa ordem. Né? Então eu acompanhava, era 12h e 10h da noite, para poder ouvir durante o dia. Se eu gostasse de um módulo, eu gravava 10h da noite, né? Então, foi muito bacana, muito bom. Agora você já parou para pensar, se você, como você mencionou logo no início, se essa batida não tivesse entrado, quem seria a Oni hoje? Boa pergunta difícil. Assim, acho que no lado musical, como eu falei, né? Eu sempre falo, nós somos produto do meio.
Eu acho que eu poderia acabar, talvez, não gostando tanto da dance music e talvez um dançarino de pagode. Para com isso. Não, Talvez em alguma não, banda. não. se não fosse, né, pela mixagem na época, né, que Tony conheceu, né, teve essa oportunidade, talvez hoje em dia ele tivesse ido para um outro sentido, né, de outra área Mas qualquer. a gente ouve histórias aqui que, na realidade, sempre tem uma influência, no caso. No meu caso, meu pai ouvia muita música, né? Então ele tinha muitos discos, muitos vinis, quer dizer, tem. E então, quando ele colocava na vitrola para tocar, eu ficava só ouvindo. Então, já foi uma influência, Sim, certo? No seu caso, você não tinha, não tive essa influência. não teve essa influência. Ou seja, você passando na rua aqui. E eu lembro até hoje da música, era Show Me, The Cover Girls. Eu lembro até hoje a batida, aquela batida forte, porque o vizinho ele gostava muito de som e tinha uma caixa potente, um grave pesado e tal, e aquilo ali foi me chamando a atenção. E aí fui me interessando. E olha que quando eu comecei, eu acabei não tendo muito contato com o freestyle. Com uma boate Holiday em frente à Pop Dance, aí a gente descobriu que de domingo, né, tinha essa danceteria, a gente começou a frequentar para poder conhecer o ritmo, porque na boate à noite a gente não podia tocar esse estilo, né, que era um estilo totalmente diferente na época, eram mais músicas dos anos 90, 80, 90, Madonna, Whitney Houston, Michael Jackson. Então foi esse som que a gente acabou tocando durante muito tempo à noite, né? E é um público totalmente diferente também, né? Sim. Mas o freestyle, acho que acabou ficando na veia, né? Porque naquela época eu também conheci o House Garage, a gente chama assim, não sei se a galera ainda chama dessa forma. Chama. E aquilo ali também me chamou muita atenção e eu fui me apaixonando. Eu sou muito eclético, na verdade. Meu estilo musical, eu gosto de... Você tem 2 programas, pois né, porque eu precisava tocar um pouquinho de tudo, né? Tanto é que mistura fina, deixa bem à vontade para poder tocar um charme um dia, no outro domingo um freestyle, um flashback. É verdade. Agora, dia de terça, eu prefiro ir já mais para a linha do Soul House, um Flash House, que é top, mais... É muito bom. É o DJ, não desmerecendo, viu, galera? Presta atenção. É um DJ que arrasta multidões. Não tem o trio que arrasta multidões? Esse cara arrasta multidões. Viu? É sempre bom o profissional ser eclético. Você tem alguma pergunta para o nosso convidado? Sim. E vem cá, Tony, e você chegou a ter experiência também no mercado de eventos? Eu cheguei com o tempo a fazer festas, né, de 15 anos, mas não tanto assim como eu vi alguns nomes, até o próprio Celso, né, que nosso eterno amigo aí, Celso, mas não cheguei realmente a fazer, que nem muitos, viver praticamente de eventos, né, fazendo festa e tudo mais. Eu tinha todo o suporte ali, tinha todas as caixas, que não sei se você já chegou em Brota, lá onde eu morava, então eu tinha essa dificuldade para poder carregar as caixas, porque o carro não parava na porta, então, cara, entendi. Eram cerca de 12 caixas, daquelas grandonas de subwoofer, tinha que ser nas costas, e aquilo ali acho que foi até me desanimando um pouco, de sair dessa parte de eventos, de festas, cerca de 5, 6 anos, assim, em alguns momentos específicos, que algumas pessoas realmente acabaram me contratando, mas foi por pouco tempo. A questão da locomoção, né, dos equipamentos que dificultou, né? Bastante. E assim, eu também nunca tive assim, como eu falei a vocês, eu vim de família humilde e não tive muito acesso a equipamento. E praticamente os equipamentos era do DJ Grilo, né, sempre era emprestado praticamente, não era com o tempo que a gente vai adquirindo o nosso próprio. É porque naquela época, de fato, né, equipamento para poder a gente adquirir, Fabiano, era mais complicado, né, mais difícil. Era verdade. Porque nem tudo a gente conseguia, né, aqui, né, que a gente estava... Para vocês terem noção, eu adquirir esses aparelhos. Nunca tive um MK2 da vida, né? Já toquei cerca de 1 ou 2 vezes no máximo, porque eu sempre foi aquele CCE, aquele BD antigo. O meu também foi esse aí. Um Polyvox, quando passava o dedo digital, o cara desligava era o meu o disco, né? Aí, cara, aquilo ali era... Mas assim... Mas tinha pitch, pô. Mas na boate a gente tinha lá na época do Pigalle, por exemplo, que o pessoal até utilizava a chique puta durante os domingos, a gente tinha um Toshiba, né? Que o pitch era aquele rotatório. Cara, aquilo ali foi
com aprendizado e tanto. Mas, assim, o gostoso é realmente aquela sensação de você sentir a música variando e você mostrar que você é DJ no ouvido e corrigindo. É verdade. Aquilo que é o gostoso, sabe? No caso, Porque hoje, vamos ser sinceros, hoje tocar em controladora, me desculpe, é meu ponto de vista, é muito Não, fica mais à vontade. fácil. Fica à vontade. É muito mais fácil do que tocar em toca-disco mesmo, né? Então, controlador hoje em dia, você aperta o só botão. vai apertar o botão para... Claro, você tem que ter ouvido, isso aí a gente não Sim. pode deixar de lado. Mas é muito mais simples. Mas pode falar. Particularmente, na minha opinião, né, pelo meu gosto próprio, não se desfazendo, né, das controladoras, né, eu acho que a controladora veio hoje em dia para poder ajudar, né, agregar, Concordo. principalmente com a tecnologia, algo que você trabalha muito hoje em dia, e que, amigo, eu prefiro particularmente toca-disco ou CDJ, questão de gosto, Sim. né? Essa parte de controladoras eu deixo mais para a galera que vai iniciando hoje em dia, porque essa galera não sofreu aquela dificuldade que a gente sofreu naquela época, entendeu? Sim. Principalmente pela falta de recurso. Mas hoje em dia tá tudo lindo, é tudo maravilhoso, né? Eu vou dar minha opinião, certo? Assim, ao longo do tempo, a gente acompanhou a evolução. E a gente não pode ficar parado. Isso é fato. Com certeza. Certo? E eu gosto da tecnologia, eu acompanho a tecnologia e eu bato palma para a tecnologia. A gente fala, nos tempos era mais difícil. Tá, hoje é fácil e você continua a mesma coisa, pô. Hoje, na entrevista com o Lúcio, ele falou, eu fui criativo, eu aproveitei o que eu tinha e fiz a minha criatividade, fiz os meus sets, que fez com que a galera elevasse o nome dele, né? Então, assim, hoje você tem as controladoras que lhe dão recursos, você pode fazer 1000 coisas, mas o cara só utiliza para fazer as viradas. O básico. E mais nada, o básico, certo? Então, assim, eu gosto da controladora, independente, gosto do vinil? Gosto. Mas se eu tenho um recurso que vai me proporcionar algo melhor, eu vou usar a controladora. Veja um exemplo de você pegar uma música em que você, às vezes, não tem um ponto para poder até então traçar e colar a música, e você vai lá e sampleia aquela batida que estava no início, faz com que ela se prolongue, e aí você, de repente, de forma rápida, né, consegue já se desdobrar isso daí. Com e isso você aí. termina criando, querendo ou não, pontos que você queira fazer a virada. Exatamente. Então, assim, eu bato palma para a tecnologia e bato palma para as controladoras, porque imagine hoje você ter que levar um par de toca-disco e você tá lá na empolgação, dançando, e o disco não tem condições, né? Hoje não tem condições. Entendeu? Então, assim, eu acho que o tempo ao tempo, não desmerecendo, porque eu sou DJ do vinil, porque eu sou DJ. Não interessa, o DJ é único. Pô. Com certeza. Se o cara sabe tanto, se o cara aprendeu ouvindo, se o cara conhece as batidas, se o cara conhece os BPM, é a mesma coisa, pô. Agora tem mais recursos. Eu vou ficar, não desmerecendo, eu vou ficar lá no toca-disco me limitando, eu quero aproveitar os recursos que ela está me dando. A gente tem que evoluir assim como a tecnologia, para nós, DJs, estamos evoluindo também, né? Então, assim, não desmerecendo também a galera do toca-disco, claro que não. Mas, se eu tenho um recurso que me proporciona, que me dá essa performance, que me permite fazer algo que... hoje você tem... Antes a gente tinha que pegar no disco a parte instrumental e pegar o vocal, a capela de outro disco para fazer a mixagem. É a mesma coisa, pô. O que você fazia no vinil, você vai fazer na controladora. Com certeza. Não, de fato, Mas entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, no vinil a gente consegue ter, nos tocadiscos, a gente consegue ter um prazer que eu vejo que em relação às controladoras e alguns CDJ, você não tem, por exemplo, o prazer de você pegar num disco vinil, no suco, colocar em cima, tocar disco, entendeu? Colocar na agulha, o prato começar a girar, você pegar no suco do toca-disco, entendeu? Soltar a batida, a primeira batida, aí você soltou a primeira batida, depois você já vem, sincronizando o pitch com o BPM certinho, tem que ser os BPM quase que iguais para você colar as batidas, para poder ficar quase que sincronizado, entendeu? Então, é isso. Concordo com você, são sentimentos. Sentimentos, exato. Entendeu? São sentimentos. É isso que o tocadisco traz, que eu vejo que falta um pouco nas controladoras e até no CDJ.
Quanto a essa questão de sentimentos, beleza, positivo, claro. Mas na hora que o cara está num evento, o cara quer pensar em sentimento, o cara quer pensar na pista. Isso é verdade. O cara quer pensar em animar a galera. Eu estou tocando para mim ou eu estou tocando para o público? Não, a nível profissional, você tem que Entendeu? utilizar um aparelho mais rápido. E seria a controladora. Mas vamos voltar às nossas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Sim, me diz aí, você participou de algumas boates, né? Me conta aí como foi essa participação. Você foi por convidado? Te indicaram? Então, a primeira boate que eu cheguei a frequentar, né, para conhecer esse mundo de DJs, foi a Holiday, na época com o Grilo, DJ Grilo, junto com meu amigo DJ Zequinha. E em seguida, a gente teve a oportunidade, no caso, o DJ Zequinha, de ir para o Pigalle. E como a gente sempre andava junto, eu acompanhava ele, né? Nós praticamente aprendemos tudo junto ali. A gente começou a frequentar. E foi lá até que a gente conheceu também vendo grandes DJs, né? DJ André, DJ Heraldo, Augusto, tocando muitas vezes, DJ Ernesto, que eu pude acompanhar também muitas vezes tocando. Então, assim, foram DJs que foram grandes referências também, né? Porque quando você acompanha DJs como esses, nome, eu praticamente, né, a galera falava assim, não, bora ver se a gente arranja uma gatinha. Eu falava, não, cara, eu quero ficar aqui perto do toca-disco, só olhando como é que o DJ toca. Então, eu praticamente passava a noite toda, o dia todo ali na danceteria, só observando, pegando toda a manha, a técnica, né, que ele utilizava na época. Pô, cara, eu preciso fazer da mesma forma, ver como é que é esse processo e ficar olhando para quando chegasse o meu momento em casa para poder praticar, né, praticamente. E foi muito bom. Só que aí, como o DJ Zé Paiva, Zequinha, que a gente chama, né, ele era o DJ da casa, eu tocava muito pouco. Era quando ele faltava, então em alguns momentos e tal. Foi quando surgiu a oportunidade, que foi uma noite marcante para mim, né, que foi para Liberty Night Club. Eu lembro que alguém tinha comentado, cara, a gente está querendo um DJ para poder tocar lá, mas já foram 2 e, assim, o cara é meio chato para isso. Não ficaram não, cara. Porque... Só que eu comecei a entender que, por ser uma casa noturna, o público é um público de pessoas mais velhas, né, de uma certa idade. Eu disse, não, peraí, ainda, cara, eu vou separar aqui um caixote aqui só com flashback. Meu amigo, comecei a tocar o flashback, eu lembro que eu abri com Chaves, né? Love to Love. Meu irmão, a pista, na mesma hora que eu toquei, meu irmão, encheu. Quando eu vi aquela pista ali, eu falei, agora, meu irmão, acredite, foi cerca de 3 horas ou mais tocando sem a pista esvaziar. A galera, e o cara ficou louco, né? Porque todo mundo dança mais, bebida, mas consumia. Exatamente. E aí, ele, cara, você pode vir amanhã. E aí, pronto. Desse amanhã, eu fiquei praticamente cerca de 7 anos lá, tocando como DJ da casa. Aí eu te falo, você vê que o papel do DJ não é só colocar a música, mas enxergar a pista, enxergar o público. Sim, porque existe uma grande... Porque a musicalidade, quando eu falo, é a alma, né? É como você olha para uma pista de dança e diz assim, cara, eu preciso fazer com que as pessoas dancem. Porque eu percebia em muitas festas, em alguns lugares, né, que o DJ tocava o que ele gostava, mas você está tocando para o público. Exatamente. Você tem que sentir aquele público. Você olha para as pessoas e diz assim, pô, é uma suposição, né, claro. Eu acho que aquele público ali gosta mais desse estilo. E você começa. Só que quando você percebe que ninguém se movimenta, você dá uma dobrada ali, já coloca um outro estilo para poder chamar o público, seja qual for o estilo. Né? E aí eu acho que o DJ entra muito nisso aí, nessa parte musical. Você vai fazendo experimentos, né? Outros estilos musicais, justamente para poder fazer aquilo dar certo, entendeu? Fazer a coisa acontecer, como diz os meus clientes até hoje, né? Porque, na verdade, o primeiro DJ, no meu ponto de vista, é assim, ó. Antes dele soltar a primeira música, ele precisa fazer o que o Tony falou agora há pouco, entendeu? Uma avaliação, né? Uma triagem da pista de dança, saber que tipo de música ele pode tocar para poder agradar aquele público. Porque, vamos supor, um público adulto, 50, 60, 70 anos, 80. Então, você não vai poder pegar qualquer música de cara e soltar aleatoriamente, de qualquer jeito. Não pode.
Porque senão aquelas pessoas que estão ali ouvindo vão ser os primeiros a lhe criticar. Né? Entendeu? Então tem que ser um trabalho assim, analisado. É porque nós passamos por várias épocas, né? Eu acho que a nossa idade, a gente passou pela anos 70, 80, 90, e agora a gente conhece tantas coisas antigas como as coisas novas que tocam hoje. Então, acho que isso favorece bastante a nível de estilo musical, de escolha musical, porque você vai olhar para o público em si e tem lá pessoas de 40 anos, 30, 40 anos. Pô, vou tocar uma lambada, um twister, para ver se a galera se anima, qualquer coisa desse tipo. Porque a música dançante, que é o nosso estilo, um house, uma música eletrônica, depende do momento. É verdade. Você primeiro precisa chamar esse público. Depois que esse público está ali, aí eu já aconselho para fazer o seguinte: pega regravações. Já que você gosta de tocar house, pega regravações dos anos 80, 90, Exatamente. traz isso ao público, que a galera vai lembrar daquele momento, vai se balançar e não vai parar mais. O ponto é mexer com a emoção do público. Exatamente. Se você mexe com a emoção do público, porque assim, ó, você desperta uma memória dele, certo? Eu costumo dizer, pensamentos é a máquina de teletransporte. O pensamento, ela pode te teletransportar para o passado e para o futuro. Eu posso pensar aqui, poxa, na época que eu frequentava boate, ou seja, você está indo lá no passado, você está pensando. Então, é uma máquina de teletransporte. Ela te leva lá no passado, você relembrando a época que você ia para a boate, ou você está parado no ponto, ou numa sinaleira, no carro, o cara para do lado ouvindo um flashback e você... Porra, essa música, rapaz, eu dançava tanto ela na boate e tal. Ou seja, te teletransportou. Para aquela época. Você está entendendo? É uma máquina de teletransporte. Mas você mencionou a palavra musicalidade. DJ Tony, é musicalidade ou técnica? Acho que os dois caminham juntos, né? Porque, de mão dadas. Porque a técnica é você ter a noção do equipamento, conhecer bem o que você está trabalhando, a ferramenta. E é dali que surge a técnica, quando você conhece o equipamento. Eu falo, por exemplo, quando o DJ não está acostumado a tocar em certos equipamentos, que ele é convidado para um ambiente e tal, que ele chega e vê uma controladora daquela cheia de botões, o cara diz, e aí, onde é que eu mudo aqui o fone? Pior que acontece mesmo. Então, a primeira coisa que a gente pergunta, né? A minha técnica é que quando alguém me convidava, eu primeiro ficava olhando, deixa eu ver como é que o cara faz para mudar ali a posição do fone. Agora já sei como é que faz, não vou ter esse problema. Então, mas é isso mesmo. E a musicalidade, como eu falei, né? É algo que você tira da sua alma, é o seu repertório. Você precisa sentir. Exatamente, sabe, cara? E eu sempre falo, né, que alguns colegas DJ, quando ouvem a rádio, falam, pô, rapaz, você tá tocando bem. Eu falo, cara, eu só toco o que eu gosto. Assim, nesse sentido da rádio, quando eu falo só toco o que eu gosto, é porque a gente está tocando, mas o público não é obrigado, claro, a ouvir. Claro. Mas se gostarem do que você está tocando, vão voltar a ouvir. Mas querendo ou não, tem outro detalhe. Ainda tem público que escuta o que você está tocando. Exatamente. E ainda tem público que escuta. Exatamente. Porque hoje, se eu chegar, minha filha, com 12 anos, daqui um dia, quando ela disser, meu pai quer que você faça 15 anos, faça a minha festa, eu fico, cara... Aí eu vou ter que tocar K-pop, né? Que é K-pop agora, que é a galera que eu nunca nem... Eu até parei para ouvir, eu falei, deixa eu ouvir logo como é que é esse estilo, para poder ter uma noção. Minhas filhas gostam muito. O K-pop é como se fosse a música asiática, sim, certo? Numa versão pop, ou seria um pop rock, ou seria um hip hop, né, americano. E K-pop é isso. Sim, sim. Galera, só um minutinho, passando aqui para agradecer a você que está aí coladinho com a gente no chat. Faça a sua pergunta, compartilhe, clique no gostei, se inscreva no canal, certo? Chame aí a galera para participar. E vou deixar um recadinho aqui para vocês. Dia 16 de agosto, vamos ter um evento que vai mobilizar Salvador, viu? Dia 16 de agosto, na Emoções, ali próximo do DIC, vai ter um grande encontro. 6 DJs, pessoal da Black Bahia com o pessoal da Emoções. Então, vocês não podem perder. Vai ser interessante. Vai ser muito interessante, não é, Gustavo? Com certeza. Dia 16 de agosto. E aguardamos todos por lá, viu? Às 18 horas, 18 ou 17? 17, né? 17 horas. 17 horas. A gente vai colocar um flyer aí, o nosso preparador ali, o nosso videomaker, né? DJ Santos,
está preparando lá os encartes, os flyers, né? As propagandas. O homem é fera, viu? Então, se prepare que vai ser show de bola. Então, vamos lá. Grande Tony, diz uma coisa. Você disse que participou também da Boate Pigalle. Não foi isso? Tudo iniciou-se no Pigalle, né? Onde eu praticamente Depois foi para Liberty Night Club. Pronto. Como foi essa transição? Como O pessoal te chamou de lá, ou você já foi porque você já tinha experiência? Eu estava, na verdade, na Pigalle, e quando eu recebi, de repente, um chamado. Desculpa. Quando alguém mencionou, olha, tá precisando de um DJ lá na boate Liberty Night Club, eu disse, pô, esse é o meu momento, porque como o DJ Zequinha já era o DJ da casa, eu falei, cara, eu preciso agora buscar a minha. E aí tive esse momento, tive essa oportunidade, e assim, eu acho que foi o dia que eu me senti e disse assim, cara, agora eu sou um DJ, porque você sabe que desde o início, do estilo que você começava até o final, era você escolhia, né, tinha o seu repertório, você tinha o seu momento, e a gente sabe que quando a gente está nesses ambientes, como é que eu posso falar? Você não treina, você faz a homologação em produção, ou seja, você tem que fazer na hora. E os erros eram, eu sempre falo, tinham que ser mínimos, né? Porque às vezes tinham pessoas que apareciam, como por exemplo, uma pessoa que comparecia muito era o DJ Nenga, que me acompanhava, e em um certo momento ele chegou a virar até gerente da boate, se interessou, e até então eu não sabia da dimensão, né? Quando eu soube quem é DJ Nenga, quando eu fui assim, realmente, o cara era de nome. DJ Nenga é nosso amigo aí, conhecido dos grandes eventos, né? Das boates, ele tocou também lá em Ondina, na boate Hipopótamo, né? Até hoje eu encontro ele pelos eventos aí por aí afora e a gente faz uma palhinha. E aí foram vários DJs aparecendo, né? Na época a gente tinha uma boate próxima, que era o Free Night, e aí eu tive a oportunidade de conhecer DJ Moreno, DJ Lio Bala também, foram pessoas que foram ao longo do tempo. Eu conheci também o DJ Elias, né? Ele morava em São Caetano, eu soube que ele chegou a falecer, não sei se vocês conheceram o DJ Elias. Não. Conheci Elias. Morava em São Caetano e tal. Ele comparecia bastante na boate, e foi quando eu também conheci o grande Celso. Celso, ele praticamente foi meu braço direito ali, porque muitas vezes eu não podia ir tocar. Celso, dá para você vir tocar hoje aí, cara? Me substituir em alguns momentos e tal. E aí ele começava a frequentar minha casa, a gente tocava muitas músicas, né? Eu acho que eu tive muito mais acesso a muitas músicas, inclusive até festas e eventos, era ele que em alguns momentos me indicava. Então a gente começou a ter uma amizade também muito forte ali. No caso do Celso Canário, né? O Celso Canário ali foi nosso amigo, nosso irmão, nosso pai também, porque Celso também me indicou para muitos lugares bons, para várias empresas aqui em Salvador, cerimoniais. Eu trabalhei para esse serviço para essa galera através de Celso também. Entendeu? Então, Celso, querendo ou não, deu oportunidade a muita gente. Sim, e tinha muita música para esse tipo de eventos, né? Que eu pegava, roubava muitas músicas dele. O cara vem aqui pra gente. Não tinha besteira com música. Não tinha nada. Era só eu falar com ele, Celso, eu tô precisando aí, cara, vou montar aqui um repertóriozinho de tal evento que eu vou fazer, uma música de dance aí, flashback, remix nacional. O que é que você tem aí, Celso, de novo? Aí, cara, eu não precisava nem falar muita coisa com ele. Ele separava as pastas e me enviava pela internet. E o ideal também que ele fazia, sabe o que é? É assim, primeiro, ele não tinha besteira. Com ele não tinha besteira. Porque tem muita gente que diz, eu não vou dar essa música, é só para mim. Não tinha, não. E quando ele me passava a música, ele já me dava ela preparada, com BPM, o Camelon System dela, e o tempo tudo direitinho. E algumas já pontuadas, para você fazer... Não, ele me passava esse material já pronto, já mastigado, digamos assim, mastigado. Mastigado. Tome aqui, ó, para você, ó. Só você tocar e olhar ali e você fazer... Ele era muito organizado. Pô. Mas, enfim, ele tá fazendo a festa lá em cima, meu irmão. Porque o cara era... Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Mesmo. Vamos nessa. Qual a sensação... Com a sensação não, perdão. Quando foi que você parou e disse para si mesmo, rapaz, agora eu sou DJ? Nesse dia em que eu
fui pro Liberty Night Club, botei a primeira música, vi aquela pista cheia, toquei a noite toda e no final você tem aquele feedback, cara, você foi muito bom, queremos você aqui no próximo dia, você está contratado. Cara, ali foi uma sensação que eu nunca esqueço. Tá aí, Fabiano, uma pergunta muito boa, porque, veja só, eu acho que o DJ, ele passa a ser DJ naquele momento, ele consegue se sentir o DJ a partir do momento, como a gente estava conversando mais cedo, né, no meio do caminho, antes de vir para aqui, quando ele já começa a ter o espaço dele, que foi o caso que Tony acabou de mencionar aí agora, entendeu? Vamos supor, nesse momento, então, Tony assumiu a casa dele, ele já se sentiu DJ. No meu caso, os eventos de Salvador, entendeu? Em cada lugar diferente. Para mim, aquilo ali foi lindo, foi ótimo. Foram ambientes que eu conheci, entendeu? Diferentes. E eu vejo que é importante, né? Para o DJ também se sentir até valorizado. Sim, com certeza. E eu era dedicado à música, né, cara? Aquilo ali era tudo para mim, era a minha vida. Música era o que eu respirava na época. Não, isso aí tem que ser o básico, né? O DJ, para ser DJ, ele tem que gostar muito de música, tem que ouvir música, tem que conhecer os estilos, tem que conhecer as batidas, entendeu? Até os aparelhos, saber resolver um problema durante o evento, né? Caso aconteça na mão dele. E para mim, o DJ exatamente, é um profissional completo. Verdade. Não, tô aqui, ele mexe com as emoções da galera, né, velho? Principalmente, então... porque se o DJ, ele não agrada os convidados, não importa se você teria boate ou uma festa social, entendeu? Ele tem que agradar os convidados. Tanto é que o público foi... como o Santos, até eu estava lendo aqui, né, o comentário, e que Santos menciona aqui que a gente tem que separar... Peraí, só um minuto, deixa eu ver aqui. Bom, ele fala aqui que a gente tem que separar boate, danceteria e casas de show, né? Concordo. Mas não deixa de ter um jeito. Sim. Eu acho que o cara que está na frente ali ele quer dizer que são assim, contextos diferentes. São contextos. Segmentos, mas no fundo, entendeu? A essência é a mesma, porque o profissional DJ está lidando com o público. Não importa se é boate, danceteria, eventos sociais ou show. Não importa, é o público. Primeiro, o que é que tem de diferente? Tem público? Tem. Tem que ter o DJ? Tem. Tem que ter música? Tem. Som? Tem. Iluminação? Tem. E aí? É tudo a mesma coisa. Do ponto de vista, é a mesma coisa. A não ser que tenha discriminação. Você acha que tem discriminação? O cara que toca em boate... Não. Meu ponto de vista, não. O cara que toca em danceteria ou casa de show? Não. Existe o segmento diferente. Que o cara que toca em boate é uma coisa, danceteria é outra, segmento diferente. Eventos sociais é outro. Vamos supor, música de eventos sociais, eu não vou poder tocar numa boate, entendeu? Música de um show, não poder tocar em evento social, entendeu? Depender da música. Sim, mas o personagem ali é o DJ, pô. É o cara que tá ali. Querendo ou não, ele tá mexendo com os equipamentos, ele tá mexendo com a música, ele tá mexendo com a pista, ele tá mexendo com as emoções da galera que tá ali na pista. Então, eu acho que... Não, pelo contexto entendeu? Talvez isso seja mais musicalidade mesmo, como ele quer trazer, talvez. Posso até estar enganado, ele pode até mencionar aí na... Porque, assim, realmente tem DJs que, como é que eu posso... Não quero ser crítico, mas são limitados a tocar só um estilo musical. E outros... Né? Isso que eu acho muito ruim. Eu falo porque, me desculpe, que me botar para mim, eu posso não conhecer a música, mas eu toco. Sim. Se eu pegar um pouquinho, se me botarem aqui, ó, toque aqui um freestyle, peraí, deixa eu ver se eu conheço a música aqui e tal. Eu vou ouvir antes, que eu não, claro, né? Pra não fazer feio. Não, tem que preparar o repertório antes. Ali ouvindo, peraí, deixa eu ver logo o meu ponto, para não fazer feio. Pronto. Então, charme, house, eletrônico, tech house, o que for. Então, para mim, o DJ, ele tem que saber tocar tudo. Tem que saber tocar tudo. Porém, eu entendo que a vertente que ele mais, o lado que ele mais se interessa, é o que ele vai ter mais ênfase, né? É o que ele tem mais ênfase para poder realmente se destacar. E isso acontece, claro, com certeza. Com os nossos amigos que a gente conhece.
E faz parte. Mas, assim, é como você falou, para mim o DJ tem que... Não, inclusive, né, tem alguns amigos que eu vim até mais cedo também conversando essa questão com o Fabiano, que tem abordado essa questão aí de que uns são DJs e outros não são DJs. Justamente por esse detalhe aí, entendeu? Mas qual seria o critério para poder separar isso? Dele só adotar um estilo, entendeu? Então, DJ, para mim, na minha opinião, é aquele cara, entendeu? Não desmerecendo ninguém, que toca tudo, procura agradar todos os gostos, procura fazer a coisa acontecer, entendeu? Que movimenta a cena, que trabalha, sobrevive do mercado. Isso aí, para mim, é o DJ. Eu tenho uma visão, assim, é interessante, é porque cada um tem uma visão, né? Cada um enxerga de um jeito. Se você parar para observar, o primeiro DJ não tinha misturador, ele só trocava o disco. E aí, ele não é o DJ? O que ele tem em comum com os outros? A musicalidade, a pista. Bom, eu vou colocar aqui Noite Ilustrada. Pum. Eu nunca me deparei em colocar esse estilo de música, e eu fui DJ residente da Cabana do Bogari, e lá os sargentos e suboficiais tinham o baile, e eu colocava Noite Ilustrada, Trem das 11, e ali eu aprendi a gostar daquele estilo. Foi uma coisa que eu nunca toquei. Mas eu comecei a gostar até do estilo da música. Não, claro. E por quê? Sabe por quê? Porque eu via a galera, você não parava e olhava, rapaz, a galera, o trabalho que a galera tinha, lustrar o sapato, a calça bem passada. Se preparar antes. Tudo no linho, as coroas todas. E aquele momento elas eram, putz, velho, não tem emoção que pague, não tem valor que pague, não. Público velho. Todo alinhado, não né? Tem, velho. E você ali, você não estava nem se preocupando em fazer uma virada, não, você já entrava no finalzinho, pam, pam, pam. Cara. A gente faz questão de tocar a música inteira, para aquele público dançar. Para aquele curta. Então eu lhe digo, o que é que tem a ver? Se o cara não tinha mix, ele botava a agulha, pam. Depois ele pegava, ele já sabia que naquele disco ele tinha 2, 3 músicas. Aí ele pegava a agulha, pum, na terceira música. Aí ele já pegava, tirava, virava o lado rapidinho, tum, na primeira música. Mas é diferente, Fabiano. Deixa eu concluir essa parte. Não, o que eu quero dizer é que sim, porque o cara era chamado de DJ. O que eu te falei quando a gente vinha conversando? DJ é o cara que opera o som. No independente do que aparelho ele esteja. Quem está operando o som, quem está colocando as músicas. Eu estava no carro conversando com ele justamente sobre isso. Você está numa festa, aí a pessoa, pô, tá lá um som 3 em 1. Quem é o DJ da festa aí, velho? Essa sequência aí não tá legal, não. Bota a sequência. Tem um cara ali com a picape? Tem um cara ali com mixer? Não tem. Ele gravou uma fita e colocou. Aí ele, não, peraí, eu vou colocar uma outra playlist. Vai lá no YouTube e coloca uma playlist. E aí? Você tá entendendo? Sim, claro. Nós chamávamos isso aí, na época, eu chamava de discotecário, que eu falava assim, quando eu iniciei, eu falava, eu sou discotecário, porque eu só faço passar uma música para outra, mais nada. Não, e também, além de discotecário, a gente chamava também de sonoplasta, né? Sonoplastia. Quantos adjetivos foram dados àquela pessoa profissional. Exato. Entendeu? Exato. Mas, concluindo aí essa parte, mas é diferente, sabe por quê? Que ele poderia estar tocando de YouTube. Ele pode ser caracterizado como um DJ porque ele está fazendo a coisa acontecer. Ele está em ação. Isso. Ele está fazendo o evento acontecer. Aí sim. Agora, quando o cara fica em casa, só com materialzinho, entendeu? Só ouvindo aquela coisa, tocando, depois, sou DJ. Aí não tem nada a ver. Aí você pode o que para poder contribuir com a cena? Vamos dar continuidade aqui ao nosso convidado. Ó, a galera tá mandando aqui um abraço para você, Valdir, grande Tony. Valdir é o Wikipedia da música, né? Valdir Toreiro, a gente aguarda aqui, viu, Valdir? Valdir e o finado Celso Canário era o Wikipedia da música. Ele parava assim, olhava. Era. E rapaz, o que não tem quem não admire o Valdir, cara. Eu nunca vi. É verdade. O Valdir aí é nosso orientador aí na base musical, porque quem não sabe é o nome, ao vivo, né? Se estiver rolando aí, danceteria, né? Ou então programação, Valdir é logo falando o nome. Então, galera, aproveitando aqui, passar para dar um abraço à galera da Rádio Na Balada Salvador, Valdir Santos, Cairo San, Cairo sempre está aqui, Cairo já é da casa. O Cairo, eu vou te convidar um dia para você ser um co-host aqui comigo.
Você vai trazer o convidado para ser entrevistado e você vai ser o co-host. Sabe por quê? Porque você sabe as coisas desse convidado. E aí você vai pressionar ele aqui. Mas você não pode dizer não, tá? Você não pode dizer não. Então, vamos nessa aí. Qualquer dia desse aí, você vai vir como co-host, tá? Vamos nessa aí. Galera, compartilha, viu? Compartilha, façam perguntas. Façam... Aqui, Valdir. Meu muito obrigado. Singelas considerações, ilustres amigos. Cara, você mora no coração de todo mundo, velho. Viu? Você mora no coração de todo mundo. Todo mundo te gosta. Todo mundo te gosta. Se você fosse mulher, rapaz... Vamos nessa. Vamos nessa. Já está acabando, daqui a pouco acaba e a gente não fecha o ciclo com o Tony, né? Tony, se pudesse voltar no tempo, aos uns 15 minutos, que cabine você voltaria? Sem sombra de dúvidas, o Liberty Night Club, né? Ali, aquela de 3 horas, cabine, aquela de 3 horas que ia transformar em 5, 10. Ali, muitas músicas que eu pude ter a oportunidade de tocar, de conhecer, né? Porque quando nós tocávamos na época lá em casa noturna, a gente tinha uma facilidade com as gravadoras. As gravadoras, até para poder entrar também na boate, chegava lá com vários vinis, né? Qualquer tipo de música nova lançamento, chegava com 5, 6, 7, 10 discos ao mesmo tempo. E ali foi marcante, né? Aquele momento ali, para mim, é inesquecível. Bom, você disse que no início você ia para as boates ver os DJs tocando. Se fosse para tocar hoje com um DJ, você e ele fazendo line-up, qual DJ você gostaria de tocar? Rapaz, DJ Wilson, cara. DJ Wilson. Eu, assim, sempre fui muito fã, né? Eu ouvia muito na época da Aratu, né? Aratu, exatamente. Foi o DJ que me inspirou. Cara, ali, não só ele, mas eu lembro também de uma fita que eu sempre perguntava para DJ Zequinha, cara, quem foi que gravou? Ele era de freestyle, sabe? De freestyle. Demóstenes. Cara, na época, ele fez uma gravação de André Bala, um outro que eu admiro também, a forma como tocava, ainda toca, né? Então, mas assim, como você falou, acho que DJ Wilson seria o cara que eu tocar junto com ele. Que eu nunca tive a oportunidade de conversar, de conhecê-lo, né? Pessoalmente, né? Então, aquilo ali sempre foi a minha vontade, cara. E na época eu achava que era o cara que eu assistia, que eu ouvia, né, toda sexta-feira, era de Lúcio, cara. Rapaz, interessante que essa guerra de DJs, na época das rádios, que as rádios contratavam, não, eu quero ter audiência, eu tenho que contratar um DJ mais, porque eu sou o que tá bam, aí entra a manchete trazendo uma cacetada de DJ, aí quem chega? Lúcio, com a técnica dele, com a criatividade dele. E aí o cara vira o rei, né, da mixagem. O centro das atenções. As edições, na época que ele fazia, né, cara, eram tops. Né? Assim, para pouco recurso, digamos assim. Sim, né? sim. A criatividade. Corte de fita de rolo. A criatividade. Toda a base da criatividade. Porque aquelas edições ali, Lúcio fazia com o deck de rolo, né? Ele, o Wilson. E vou ver se eu faço convite aí para o Wilson, né? Participar aqui junto com a gente no podcast. Bacana, só assim eu posso conhecê-lo pessoalmente. Pronto, aí no dia a gente chama Tony, né? A gente convida Tony para ele aparecer. Deixa eu te perguntar aqui. Eu tô olhando o chat aqui, mas ninguém tá querendo fazer pergunta para você. Tô com vergonha. O pessoal da rádio mesmo, cadê? Me pergunta. A gente está falando também de tecnologia, de evolução. E aí, o que acontece? Hoje, o que evoluiu mais? Foi a tecnologia ou o DJ? Com certeza a tecnologia. O DJ ainda está um pouco atrasado, né? A tecnologia ela se avançou de uma forma muito rápida. Cada vez mais está se avançando, né? Gigantesca, de uma forma gigantesca. Claro que a gente não pode desmerecer que tem muitos DJs que foram acompanhando o avanço, né, dessa tecnologia, a evolução. Mas sim, com certeza. Eu acho que a tecnologia avançou muito mais. Agora, na profissão DJ, Tony, qual foi o seu maior desafio em você permanecer ali por muito mais tempo? O meu maior desafio para eu poder permanecer, porque assim, eu, sendo bem sincero, eu não tive muitos desafios porque eu gostava muito do que eu fazia, né? Uhum. Então, eu não olhava isso como dificuldade em cima de alguns trabalhos para poder realizar?
Tinha alguns momentos, eu acho que aquele momento, por exemplo, eu tive uma certa dificuldade realmente, quando eu fui convidado para tocar em uma danceteria. Deixa eu ver se eu recordo, ela era na Sussuarana, se eu não me engano. Sim, Acho que ótimo. a cabine ficava no alto, Hum. e eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi uma que eu vi até meu amigo mais cedo comentando, do retorno. Então aquilo ali me frustrou, porque criaram uma expectativa em mim, Hum. e eu sei que eu não toquei bem naquele dia. Tanto é que na quarta virada, no quinto disco que eu estava virando ali, o cara, acho que o DJ da casa, não lembro quem foi, tomou da minha mão, né, e tal, e aquilo ali me deixou frustrado, sabe? E eu sei que, para mim, a minha dificuldade foi o retorno. Mas como eu não conhecia muito, porque eu fui levado por um colega na época, aquilo ali me deixou muito chateado. E acho que Devido a aquilo ali, alguns problemas técnicos do equipamento até mal instalado também, né? e aquilo Você ali teve... fez com que eu começasse a olhar de outra forma, para eu poder Entendi. melhorar. Entendi. Eu lembro que foi DJ Anderson Santos, Sim. que a gente se conheceu. Eu morava em Colinha de Pituaçu, ele já morava lá. Foi o nosso primeiro contato há muito tempo atrás. Acho que Anderson, se estiver assistindo, ele vai até lembrar dessa situação. Não sei se ele lembra. Eu fiquei muito chateado com O isso. interessante é que, diante de um balde de água fria desse, né, não deixou, você teve a mente de entender a situação e tentar melhorar, e não ficar para baixo e dizer, pô, não, fiz feio, não vou fazer mais não vou tocar mais não, entende? Não. Um Então, excelente foi isso aí. Eu uso isso aí como um aprendizado, né? Exatamente. Ótimo, maravilhoso. Algumas perguntas agora apareceram, né? Vamos lá. A galera agradecendo. Lu Oliveira, dessas boates, cadê? Que você tocou, qual delas ainda existe? Acho que nenhuma. Nenhuma. Ficaram no passado. Isso aí já foi passado. Aqui eu acho que é a esposa, viu? Qual é? Esse é o meu DJ show. Amo. Aline? É. Minha esposa. Minha amada esposa. A gente descobre logo. Conta aí, Aline, alguma peripécia. Ó, a gente estava conversando outro dia aqui, que no meu caso, minha esposa na época, que era minha namorada, ela era a minha controladora. Você chegou a ser a controladora dele? Já ia perguntar isso agora. Se a Aline é a controladora de... Já foi, na época, Tony. Na época, se ela já foi sua controladora. Aline, você responde, não vou dizer ele não, viu? Deixa você responder. Essa pergunta é para você. Sim. Aí, deixa eu ver mais aqui, Tony. Não lembro o nome da boate lá na Orla. Aqui é Pimentel. Pimentel é... Luciano Pimentel. Tio. Ô tio. Não, e tio, na época, andava pelas boates. Ele andava muito pelas boates aí de Salvador, tô sabendo. Olha aí, velho. Olha aí, tio. Olha, Free Night. Ih, rapaz. Eros. Liberty Night. Ó, chega, tio, tô entregando você, tio. Pigali também. É verdade. Pigali, ele tinha cortesia por causa de Tony. Galera, a Aline tá demorando de responder. E aí, Tony? É porque, assim, quando eu conheci a Aline, eu já não frequentava mais boates, não fazia mais eventos, porque a gente está junto há 18 anos, né? Glória a Deus. Então, eu particularmente saí de tudo, né? Uhum. Quando eu saí do Liberty Night Club, é como se uma voz dissesse assim, cara, já chega, não dá mais para você. Já deu. Perder a noite, porque eu perdi a noite de domingo a domingo, cara. Eu acho que a parte ruim é essa. Aquilo fez eu perceber que eu perdi muito tempo com... Não perder tempo com a música, que era o que eu gostava, mas eu acabei deixando muitas outras coisas de lado importantes, como estudo, como trabalho em si e outras coisas mais. A vida, né? Fora daquilo ali. E aí eu parei, praticamente. Eu parei, fui para uma outra vibe, para outra situação, e ela não pôde, assim, acompanhar essa minha vida. A trajetória. Porém, ela sabia que eu ainda vivia isso, porque, como hobby em casa, eu até hoje claro. faço meu set lá, para a rádio e tudo mais, e ela acompanha isso. Não, e você realiza um trabalho profissional, né? Ao nosso ponto de vista, porque você toca para a rádio online na Balada Salvador. É verdade.
Ela fez uma pergunta aqui, que ela te conhece, né? Eu vou fazer rapidinho. Mas não precisa ficar com vergonha, não, nem medo. Eu sou muito transparente. Não, sei, tô brincando. No meu caso, eu também larguei a cena justamente quando meu filho nasceu, né? E aí eu tive que largar porque eu ficava para cima e para baixo com o BX, com as caixas de som e alugando som, fazendo festa, 15 anos, aniversário, só que o dinheiro não dava. Não, e fora as viagens que você fez para os interiores do estado, né? Pois Você é. tá me contando aquela história. Aí, meu amigo, eu tive que botar a mochila nas costas e cair no mundo, para dar o leite do menino, né? A Liberty Night Club, ela me proporcionou, por exemplo, hoje, meu amigo Zequinha, ele está na Suíça há 20, 26, que é a idade do meu filho, 26 anos. Então, foi uma oportunidade que surgiu para mim, um gringo na época, gostou do meu estilo, da forma que eu tocava e tal, me convidou. E eu, meio com receio, com medo, e meu filho tinha acabado de nascer mais velho. Eu fiquei sabendo dessa história. Eu acabei realmente dando lugar para Zé. Oportunidade para Zé, e ele está lá até hoje. E ele foi, inclusive, quem proporcionou muitas músicas que essa galera do freestyle toca aí, foi... Através dele, foi? Através dele. Maravilha, vou saber. Eu vou fazer, como nós temos apenas 1 hora para o podcast, e a gente bateu muito papo aqui, não deu para descobrir tudo seu, mas aqui eu vou fazer a pergunta da Aline, né? Como foi encarar o público a primeira vez que você comandou uma pista de dança? Encarar o público? Uhum. Você tremeu na base, você disse, meu Deus do céu, agora que eu tenho que mostrar que eu sou o cara. Vamos lá. Vocês concordam que até um jogador profissional, quando ele é convocado para um time pela primeira vez e enfrenta aquela torcida gigantesca, ele está nervoso. Ele se sente, mas ele só precisa fazer uma coisa: dar o primeiro toque na bola. Depois ele já sabe quem ele é. O restante se torna tudo mais fácil. Então, como eu falei a vocês, que eu toquei a música e a galera gritou e foi para a pista de dança, o nervosismo foi todo embora. Mas você treme. Sim. Você treme. Você pode ser o melhor DJ que for. Aí você é convidado, vem Tony tocar aqui na Emoções. Normal. Mas depois que você faz a primeira passagem, normal, que você ouve, que você já se sintonizou com a técnica, com a musicalidade, o resto não, e eu ainda vou mais além. Até o podcast aqui de toda semana, quando eu inicio o podcast, eu inicio de uma forma assim nervosa. Eu dei uma travada aqui, mas a coisa foi. Faz parte, né? Faz parte, é isso mesmo. Tony, infelizmente a gente está chegando ao final, certo? Quero agradecer realmente você ter disponibilizado o seu tempo, vir aqui dar essa força para a gente, contar sua história, né? Que foi de grande valia, né? Nós somos agradecidos. E eu queria que você anunciasse as suas redes sociais, quem quiser conhecer seu trabalho, quem quiser conhecer o trabalho de Tony, ele está às terças e aos domingos, não é isso? Na Rádio Na Balada Salvador, com 2 programações, o Mistura Fina e o Music Emotion, certo? Confira lá que a playlist desse cara... E telefone, Tony, para contato, se alguém quiser te contratar, entrar em contato com você para poder saber mais de seus trabalhos. Tá, eu vou passar para você postar depois, pode ser? Pode. Que eu não lembro de cabeça, por exemplo, a nível de rede social. Instagram, essas coisas, você lembra? Canal do YouTube e tudo. Eu sei que o canal do homem aí tem mais de não sei quantos mil inscritos. Maravilha. Uma quantidade boa que me acompanha, assim, eu tenho uma galera muito boa, né? Um público, amigos, DJs, né, que já me acompanham, gostam muito do meu estilo, da forma com que eu toco, assim como o Gustavo aí, ó, eu admiro a forma também como o Gustavo toca, também toca muito. E assim, eu espero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a vocês, não só aqui, mas também na rádio, né? Porque eu acho que o convite de Celso na época me deixou muito feliz, porque é quando eu pude... porque quando você está em uma época que fica só de bastidores, ninguém te conhece, ninguém sabe o seu estilo, se você sabe tocar, que você ficava só observando, é uma coisa. Mas quando hoje você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, como você toca, as pessoas já começam a olhar, pô, isso é aquele Tony daquela época, que a gente nunca deu a oportunidade de tocar um pouquinho e tal. Tapa na cara, mas... não, sim, eu não estou aqui para... Não, mas é um tapa na cara, claro. A pior coisa é desfazer da pessoa.
sem conhecer. Mas a intenção do nosso podcast, que a gente faz toda semana, é isso, é mostrar um pouco esse lado, né? Esses profissionais que Fabiano sempre menciona, né, no ar, que não tiveram oportunidade, né? E outro tiveram detalhe, também. e a rádio na balada que dá oportunidade ao DJ apresentar seu trabalho. Maravilha. Eu nem sabia que tinha um índice lá de... Tem. Você lembra que eu te Fabiano me mostrei? mostrou um dia, pô, cara, você é um dos caras que mais a galera ouve aí, tá, pô, eu fiquei mais feliz ainda em saber disso, porque muita gente me acompanha. Porque na realidade, a gente tem um grupo e o pessoal pensa, o cara não entrou, não tá dando um desenho, é porque não tá dando audiência. Cara, você tá tocando pro DJ não, cara, você tá tocando pro público. Exatamente. Tem gente te ouvindo. Entendeu? O DJ aqui, ele pode não chegar no coisa, porque nem todo mundo tem tempo para ficar no WhatsApp. O cara chega do trabalho, vai ficar o tempo todo ali. Não, ele tá ouvindo. Exato. Ele tá ouvindo. Até porque ele não quer. O cara tocou essa música na semana passada, não vou nem botar essa música, porque senão vai repetir. O cara vai dizer, pô, eu coloquei ontem, você tá colocando a mesma música. Mas em breve eu vou estar divulgando aí a minha live também, minhas lives que eu vou começar. Eu tô já preparando toda a aparelhagem. Show de bola, vamos porque houve em alguns momentos assim, pô, mas set gravado é muito fácil, eu quero ver tocar ao vivo. Não, tudo bem, não se preocupe. Até respondendo para quem provavelmente deve ter falado isso. Não, já ouvi também muito isso. Em breve eu vou estar mostrando que realmente o que eu faço no set, eu faço também ao vivo. E rapidinho para encerrar, a Rádio na Balada Salvador, né, que é um projeto meu e do Finado Celso Canário. Na época, quando eu montei, eu sempre digo que minha cabeça ela trabalha 1000. E às vezes eu acordo de madrugada para anotar uma ideia que vem. Então, eu tenho vários projetos. Inclusive, eu estava falando com a psicóloga justamente isso. Quando eu fiz esse projeto, que chamei Celso, né, ele tinha um segmento, contratar jornalistas, colocar eles nas danceterias e a gente fazia a filmagem de lá para mostrar como é Salvador fora do carnaval. Mas, infelizmente, eu não consegui fazer isso. Mas eu estou montando um estúdio onde o podcast vai funcionar dentro do estúdio da rádio mesmo. Entendeu? O programa vai ser direto da rádio. Então, se o cara não vai fazer o cara não vai levar o set. Ele vai lá e vai tocar o set ao vivo. Show. Entendeu? Maravilha. Eu estou preparando tudo direitinho, com fé em Deus, até o meado do ano que vem já vai estar pronto. O cara porque existe primeiro din-din e a preparação do ambiente, né? Então, galera, muito obrigado por ter participado aí. Espero que vocês tenham gostado da história do nosso colega DJ Tony. E compartilhe aí com a galera, clique no joinha, se inscreva no canal, chama o vizinho, o periquito, o papagaio, o amigo, o inimigo, para se inscrever no nosso canal. E não se esqueça, dia 16 de agosto, na Emoções, nós temos um encontro da Black Bahia com a Emoções. Então, a galera do funk com a galera do freestyle, certo? 6 DJs com a line-up daquelas, ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço.